Então, vamos lá falando dos instrumentos de renda fixa. Agora que a gente está falando dos instrumentos de renda fixa, a gente começou falando de título público federal. Mas aí, pessoal, quem é que vai tomar esse de empréstimo? Quem é que vai pegar esse dinheiro emprestado? Quem vai pegar esse dinheiro emprestado são não. É o governo federal. Só o governo federal pode emitir os títulos públicos federais. São públicos e são federais. Só o governo federal pode fazer isso. Ah, ok, César. E eu posso ter a minha empresa ou o banco emitindo algum título de renda fixa? Sim, você pode. A partir do momento, e são os outros dois títulos que nós vamos falar, que são os títulos que aparecem com mais frequência. É óbvio, existem algumas letrinhas aí, mas a gente não vai focar muito nisso, não. Eu quero basicamente focar nesses três. O título, primeiro, título público federal. O segundo serão as debêntures. O que são debêntures? Debêntures são títulos, assim como os títulos públicos, são empréstimos que eu, pessoa física, vou estar fazendo para alguém, tá certo? E quem é esse alguém? Esse alguém são empresas abertas, ou seja, sociedades anônimas abertas não financeiras. As empresas financeiras não podem emitir debênture. E as sociedades anônimas é que podem emitir a debênture. Então, por exemplo, a Vale pode emitir uma debênture? Pode. Petrobras? Pode. Localiza? Pode. Empresas abertas, principalmente aquelas empresas que estão em bolsa, elas podem emitir uma debênture. O que elas vão fazer? Elas vão criar uma escritura, e uma escritura é aonde estarão descritas, é o local onde estarão descritas as regras daquele endividamento. Então, existem várias regras para o endividamento, tá ok? E, inclusive, regras de pagamento, de pré-pagamento, enfim. Todas as regras têm que ser colocadas ex ante. Aí você faz uma escritura. Então, na hora que você compra essa debênture, você já sabe quais são as regras daquela debênture. Tá ok? Quais são as regras? E aí, quem é o devedor? O devedor é a sociedade anônima que emitiu a debênture. Beleza, César? Já sei quem pode emitir, mas quem vai comprar? Eu, César, posso comprar. Eu posso entrar na minha corretora, mesma lógica, entro na minha corretora e compro a debênture. Eu posso comprar a debênture diretamente na emissão da debênture ou eu posso comprar a debênture na mesa da minha corretora. E aí tem alguns pontos que eu vou alertar para vocês, alguns pontos de cuidado que vocês devem ter, tá ok? Uma outra forma são as gestoras. As gestoras de recursos, que são as gestoras que gerem os fundos de investimento, elas também compram com muita frequência. Inclusive, algumas delas têm fundos de investimento apenas de debêntures. E algumas debêntures são incentivadas. O que é debênture incentivada? Foi criada uma lei, a Lei 12.431, de 2011, se não me falha a memória, e tem uma lei seguinte que eu não me lembro o número, aonde você cria regras para que debêntures emitidas que estejam dentro daquele escopo, você que está comprando a debênture, você não vai pagar imposto de renda. Isso soa como música no ouvido das pessoas. Ah, as pessoas, eu não vou pagar imposto. Sim, você não vai pagar imposto, mas a taxa daquela debênture vai ser menor. Isso foi criado para quê? Isso foi criado para baratear o custo de captação daquelas empresas que o governo, na época, gostaria que captasse recursos para investir principalmente no mercado de infraestrutura. Então, são as debêntures de infraestrutura ou as debêntures incentivadas, são debêntures onde você não vai pagar imposto de renda sobre a rentabilidade. Elas vão ter uma taxa mais baixa por causa disso. Por outro lado, como são as sociedades anônimas que estão emitindo, e essas sociedades anônimas elas têm um risco de dar cano, um risco de default, um risco de crédito que chama isso, o risco de dar cano chama risco de crédito, um risco de crédito maior que o risco do governo federal, elas vão ter uma taxinha mais alta. Então, uma coisa acaba equilibrando a outra, você tem um pouco mais alta por causa do risco de crédito, que é maior, um pouco mais baixa porque não paga imposto de renda, acaba tendo um equilíbrio saindo a alguma coisa muito próximo da taxa do governo ou até um pouco mais alta.
Ah, César, é um absurdo você achar que o risco de crédito do governo, o risco do governo da Cano é baixo. Pessoal, não vamos entrar em política, eu não quero, não é o foco aqui. Nunca o governo federal deu cano na dívida interna. Ele deu vários canos, se não me falha a memória, 6 na dívida externa, o último em 1986 com o Plano Cruzado, mas na dívida interna ele nunca deu cano, tá ok? Então sempre a dívida interna ela é paga. Então, na hora de você fazer uma emissão de um título público, a taxa do título público é a taxa mais baixa que tem no mercado. Todos os outros títulos, tá certo, vão pagar taxas mais altas. Então, uma debênture paga uma taxa mais alta, se ela for incentivada, ela pode pagar mais baixa, mas por causa do incentivo fiscal e não por causa do risco de crédito, ok? Então, lembre-se, a taxa mais baixa de mercado é a taxa Selic. Todas as outras taxas serão mais altas e as emissões serão a custos mais altos que o custo do governo federal. Então, lembrem-se, quem é que pode emitir debêntures? Sociedades anônimas não financeiras, elas que emitem as debêntures. César, tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito? Daqui a pouco eu vou falar do Fundo Garantidor, mas não tem. O Fundo Garantidor só garante papéis de bancos. Aqui, como é não financeira quem pode emitir, não tem debênture e não tem fundo garantidor de crédito. Ou seja, se você comprou a debênture de uma empresa e a empresa quebrou, você perdeu o seu dinheiro. Já aconteceu isso? No passado recente aconteceu uma vez. Os caras ainda estão brigando para tentar buscar os bens que aquela empresa tem, tá certo? Chamava Rodovias Tietê, ela deu cano em 2020, 2019 mais ou menos, ela deu cano, e aí as pessoas compraram a uma taxa muito mais baixa, 40% do valor de face, ou seja, se você emprestou 1.000, você ia vender a 400 alguns anos depois, porque a empresa estava passando por uma dificuldade. Enfim, tem toda uma história por trás que eu não vou entrar aqui nessa história. Posteriormente a gente pode falar nisso. Tá claro, galera? Debênture, então, é sociedade anônima, não financeira, que faz emissão. Senta o dedo no like e vamos para o próximo vídeo daqui a pouco.